Olá pessoal do ensino médio, tudo beleza com vocês? Com certeza, sim. Essa frase aqui ela é muito interessante, né? A educação é o caminho para vencer. Realmente é verdade, né? Talvez nós como professores, falamos com vocês todos os dias, embora muitos aí não acham que é verdade, mas é. Então estamos vendo aí, o mundo está passando por algumas questões geopolíticas. Uma das, né? Que é o conflito entre Rússia e Ucrânia. Coloquei aqui para vocês guerra e geopolítica. Pessoal, quem que é a Rússia? No processo histórico, questão geopolítica. Quem é a Ucrânia? O que é guerra? Guerra, eu falo para vocês que é o último dos últimos fatores para a dominação. O que é geopolítica? O que é esse fator denominado geopolítica? Vou colocar aqui para vocês uma definição de Adolf Mackinder. Ele sintetizou o pensamento do seguinte modo: quem controla a Europa Oriental domina a Terra Central. Quem controla a Terra Central domina a Ilha Mundial. E quem controla a Ilha Mundial domina o mundo. É um geógrafo político inglês que nasceu em 1861 e morreu em 1947. Então ele já tinha uma visão, né, bastante interessante sobre a questão geopolítica. O que ele caracterizava? Quem que era o mais poderoso, né? Poderoso como? Dentro do mundo, né? Quem dominava uma quantidade maior de terras, por exemplo, era o Todo-Poderoso. Se eu perguntar para você quais os países mais poderosos do mundo hoje, né? Consequentemente, você vai falar para mim abertamente que são Estados Unidos da América, né? Economicamente é, sim. Qual que é o outro? A China. Economicamente, Estados Unidos e China. E militarmente, quais são? São eles, Estados Unidos da América e Rússia. Em questão militar, esses dois países estão armados até os dentes, né? Então cogita-se o seguinte: Terceira Guerra Mundial, se houver, né? Vou estar comentando com vocês Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria daqui a pouco. Eu vou voltar a conversar com vocês sobre a possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial e o porquê. A Primeira Guerra Mundial, ela aconteceu de 1914 a 1918, ou seja, 4 anos de batalha. Tá? Como que ela aconteceu e por quê? Primeira Guerra Mundial. Contexto. Segunda Revolução Industrial. Você já deve ter estudado, eu mesmo falei para vocês em geografia, sobre Revolução Industrial. Né? Já estamos na quarta Revolução Industrial. Né? A primeira, no século XVIII, na Inglaterra, né? Com a descoberta, com a invenção da máquina a vapor, por James Watt. Segunda Revolução Industrial, descoberta de duas novas fontes energéticas, né? Que é a robótica e também a biotecnologia. O que mais? Temos a terceira Revolução Industrial. Não, a segunda Revolução Industrial, desculpe. É energia elétrica e combustível fóssil. Terceira Revolução Industrial, robótica e biotecnologia. A quarta Revolução Industrial, que estamos entrando nela agora, que é a indústria 4.0. Outro fator, imperialismo. O país mais imperialista que existe, Estados Unidos da América. Ele tem um forte domínio histórico, econômico, militar em relação a outros países do mundo. Tá? Essa belle époque, você estudou história, é a questão da paz armada.
Paz armada já tem um problema aí, né? Por que paz armada? Motivações e rivalidades entre potências. Concorrência por mercado consumidor, motivado por quê? Segunda Revolução Industrial. Disputa neocolonialista por territórios, isso existe até hoje, a gente sabe disso. O revanchismo francês, o pan-germanismo e o pan-eslavismo, o nacionalismo, propaganda e xenofobia. Essa xenofobia é a aversão a imigrantes. Agora, a Primeira Guerra Mundial, a política de alianças. Esses países batalhavam, né, formavam blocos, porque eles tinham os mesmos interesses, né? Que interesses eram esses? Talvez políticos e econômicos da época. Eu tenho a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. Eu tenho a Tríplice Entente, Reino Unido, França e Rússia. Olha aqui, ó. A Rússia estava então na Primeira Guerra Mundial, né? Utilização de novas tecnologias, aviões e gases tóxicos, né? Mesmo na Primeira Guerra Mundial. Etapas do conflito. 28 de 6 de 2014 foi o início da Primeira Guerra Mundial, né? O assassinato de Francisco Ferdinando, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, tá? Ele foi assassinado, né? Esse assassinato foi provavelmente ligado aos países da Tríplice Entente e pôs início então ao conflito em si. 1917, ano decisivo. Entrada dos Estados Unidos. Por quê? Tá? Aqui em 1917 tem um fato histórico bastante interessante que relaciona a Rússia. O que é? A Rússia saiu da guerra para quê? Para fazer sua revolução interna, chamada também de Revolução Russa. Tá? Então a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos para a Revolução Bolchevique. A guerra acabou, né? Quando a guerra terminou, provavelmente, quem saiu vitorioso? A Tríplice Entente. Né? Esses países perdedores aqui, ó, provavelmente sofreram retaliações. Essas retaliações foram estabelecidas no Tratado de Versalhes, né? Onde a Alemanha foi culpada, a Alemanha culpada, paga indenizações, perde território, se desmilitariza e é humilhada, estabelece a República de Weimar. É outro fator histórico importante aí. Então a Rússia saiu da guerra em 1917, né, do lado da Tríplice Entente, entrou os Estados Unidos. A Rússia saiu para fazer sua revolução interna. Tá aqui a Rússia de novo, tá? Faltando um i aqui, a Revolução Russa. O que foi? A Revolução Russa de 1917 foi um evento histórico em duas partes, que derrubou a monarquia russa e deu início à União Soviética. Uma coisa interessante aqui, ó. Inicia a União Soviética, ou chamado também de URSS. Daqui a pouco eu falo para vocês. Sociedade, cerca de 70% da sua população era camponesa. Em menor quantidade havia burgueses e resquícios da nobreza. Aqui eu tenho duas menções interessantes, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques, chamado Partido da Minoria, bolchevique, Partido da Maioria. Tá? Esses mencheviques eram menos radicais, eles tiveram a transição lenta para o socialismo. Os bolcheviques, a Revolução Russa foi liderada por Vladimir Ilyich Lenin. Socialismo imediato e mudanças rápidas. Por quê? Né? A Rússia era comandada por um poder czarista. Né? Poder esse, você sabe que esses poderes eram passados de pais para filhos. Né? O pai, então, do czar Nicolau II morreu e colocou ele no poder. Embora ele não tinha nenhuma questão de intenção de poder. Né? O que aconteceu então? Revolução de Fevereiro. Governo provisório, mencheviques e bolcheviques, Revolução de Outubro. Derrubada do governo provisório, medidas sociais para combater a miséria,
Que governo provisório foi esse? O governo do Nicolau II, do czar. Consequências. Quais foram? Desorganização econômica, fome e pobreza, protestos contra o império, renúncia por parte do czar em 1917. Olha aí, 1917, quando a Rússia saiu da guerra para fazer sua revolução interna. O que ela aproveitou? A renúncia do czar Nicolau II. Stalinismo, Stalin no poder, consolidação do socialismo, planos quinquenais. Quinquenais, isso de 1917 a 1923. Guerra Civil, Exército Vermelho versus Exército Branco, vitória dos bolcheviques, né? Que eles tomaram então o poder da Rússia, liderado por Vladimir Ilyich Lenin. Criada em 30 de dezembro de 1922, dissolvida em 26 de dezembro de 1991, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou URSS, configurou-se durante 69 anos de existência como um dos países mais poderosos do mundo e também como a segunda maior potência militar. Países membros da URSS em 1956 e 91. Rússia, principal, né, que era o líder, Ucrânia, Bielorrússia, Uzbequistão, Cazaquistão, Geórgia, Azerbaijão, Lituânia, Moldávia, Letônia, Quirguistão, Tajiquistão, Armênia, Turcomenistão e Estônia. Tá? Então, esses países faziam parte da URSS. O que era a URSS? Era a Rússia, que era a líder, mais 14 nações. Então, era um bloco de países, na verdade, né? Onde tinha a Rússia como líder. Ok? Então, aqui eu tenho a bandeira da criação da URSS, o símbolo socialista. Aqui a bandeira atual. Ok? Onde que está a Ucrânia aqui? Ó? Do lado da URSS. Mapa da antiga URSS. Esse mapa não existe mais, né? Porque com o fim da URSS em 1991, tá? Aí formaram-se um bloco de países chamado CEI, Comunidade de Estados Independentes. Que todos os países aqui, ó, tá? Olha o tamanho do território russo. Esse tamanho é até hoje. Olha o tamanho desse território. Gigante, tá? A Ucrânia é a número 2, onde ela está aqui, ó. Faz fronteira direto com a Rússia, tá? Aqui tem uma questão importante, a OTAN. O que foi a OTAN? Organização do Tratado do Atlântico Norte. Esse bloco de países, nesse acordo entra a questão econômica, tá? Econômica, e também a questão militar. Qualquer país desse bloco de países que forem invadidos, os países membros entram em favor desses países. E, no entanto, a Ucrânia, eles pretendem colocar a Ucrânia dentro desse bloco da OTAN. E a Rússia, liderada por Vladimir Putin, não quer permitir esse processo. Porque, na verdade, quase todos os países aqui, ó, que são vizinhos da Rússia, hoje são pertencentes à OTAN. A OTAN é americana, tá? A OTAN pertence aos Estados Unidos da América. Segunda Guerra Mundial. Essa Segunda Guerra Mundial, gente, ela aconteceu de 39 a 45, né? 6 anos de batalha, tá? Quem que batalhou, lutou nessa Segunda Guerra Mundial? Os países aliados, que são Grã-Bretanha, França, Estados Unidos e URSS. Olha aqui para você ver, tá? Como que acontece esse processo, tá? De interesses. Lembre, Estados Unidos da América e o URSS, lembrando que o URSS são 15 potências, né? 15 países. Aqui é só um. Que eles estão lutando juntos, defendendo os mesmos interesses na Segunda Guerra Mundial, do lado dos países aliados. Países do eixo: Itália, Japão e Alemanha.
Aqui é um pacto de não agressão. Acordo de paz por 10 anos. Acordos econômicos, ocupação e divisão da Polônia. Conferência dos Aliados. Conferência de Teherã, em 43. É hora de virar o jogo. Conferência de Yalta, fevereiro de 55. Acordos para o fim da guerra. Conferência de Potsdam. Estabelecer os acordos da nova ordem mundial. Fases da guerra. Ofensiva alemã. Essa ofensiva aconteceu de 39 a 41. Uso da tática militar. Mundialização. A Alemanha invade a Rússia. O Japão ataca a base militar de Pearl Harbor, nos Estados Unidos. Se eu tiver oportunidade, eu vou mostrar para você como é que aconteceu esse ataque a Pearl Harbor, né? Que foi um ataque bastante interessante que os japoneses fizeram contra a ofensiva militar americana. Brasil, 49-45, envio da FEB, Força Expedicionária Brasileira, para a Itália. Derrota do eixo. Quem saiu vencedor? Aliados. Quem está aqui? Lembra quem definiu a Primeira Guerra Mundial? Os Estados Unidos entrou lá, né? No lugar da Rússia, que saiu em 1917 fazer sua revolução interna, tá? E a Rússia estava junto. Aqui de novo a Rússia está junto aqui junto com o bloco URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Batalha de Kursk, Batalha de Berlim, bombardeiros atômicos Hiroshima e Nagasaki. Então, na Primeira Guerra Mundial, tá? A Itália de Mussolini foi a primeira a sair da guerra. Depois veio a Alemanha de Hitler. Conhece a história de Hitler? Depois veio o Japão de Hirohito. O Japão não quis sair da guerra, tá? Os Estados Unidos tentou fazer pacto de paz. O que aconteceu? Os Estados Unidos aproveitou para fazer duas coisas. Quais foram essas duas coisas? Mostrar o seu poder bélico e definir a Segunda Guerra Mundial. Ele pegou duas bombas atômicas, a Little Boy e a Fat Man, sobrevoou as duas cidades mais populosas do Japão e liberou as duas bombas atômicas. Tá? Foi uma disseminação de quase 90% da população dessas duas cidades. Então o imperador Hirohito do Japão rendeu-se, deu vitória na Primeira Guerra Mundial aos países aliados. Consequências. Divisão da Alemanha entre aliados. É lógico, né? Quem ganhar a guerra vai ter aí retaliações. Criação da ONU, Organização das Nações Unidas. Um órgão, dizem não governamental, para tentar estabelecer a paz e a união entre os países do mundo. Iniciou-se outro período, que é a Guerra Fria. Olha o que é interesse econômico. Estavam lutando juntas na Primeira e Segunda Guerra Mundial e criaram um processo de Guerra Fria, começaram a lutar separadamente, uma contra a outra. Lembrando, conflitos são estabelecidos de acordo com interesses. Então vamos para a Guerra Fria. 47 a 1989. Né? Quantos anos que eu tenho isso aí? Vou fazer aqui. 89 menos 47. 42 anos. Por que Guerra Fria? Porque foi uma guerra ideológica. Tá? Esse desenho aqui é interessante. Estados Unidos e o URSS. Olha, eu jogando, né, tênis com a bomba. O que foi essa Guerra Fria? Que guerra de interesse? Porque não foi uma guerra diretamente armada. Né? Então foi um país contra o outro, talvez tiveram conflitos internos, mas não foi uma guerra diretamente armada. Eu tenho aqui o marchantismo, o Plano Marshall e a criação da OTAN. Aqui está a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ela é o quê? Americana. Hoje ela conta com 30 países membros. Esses países membros, o que eles têm? Né? Ajuda econômica e também militar. Guerra Fria, o Comecon, o Pacto de Varsóvia, o Stalinismo. Conflitos apoiados pelos Estados Unidos e o URSS. A Guerra do Vietnã, né? Sabe que é essa que os Estados Unidos perdeu.
a Guerra da Coreia. Corridas espacial e armamentista. Corrida espacial foi bastante interessante, né? Que foi um ponto positivo, né? Porque o homem conseguiu chegar à Lua. Só que a corrida armamentista foi negativo. Descoberta de armas de destruição em massa, né? Aqui eu tenho na corrida espacial Neil Armstrong, que pisou na Lua. Aqui eu tenho a crise dos mísseis em Cuba. Você sabe que Cuba é uma ilha lá, vamos considerar uma ilha lá da América Central. E ela é o quê? Um importante local, né, de estratégia militar. Fim da Guerra Fria, né? Que tem a queda do Muro de Berlim, porque na Guerra Fria teve, né, divisão da Alemanha, nasceram duas Alemanhas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, de um lado capitalista e de outro socialista. Estabeleceram um muro no meio da cidade, chamado Muro da Vergonha. Com o fim da Guerra Fria, houve a queda do Muro de Berlim, foi derrubado. A unificação da Alemanha, a Alemanha não era mais oriental nem ocidental, era só uma. E aquele bloco da URSS, não eram 15 países, ele ruiu, né? A partir de então, cada um teria que andar com as suas próprias pernas e fundar um bloco de países lá, né? Chamado de SEI, ou Comunidade dos Estados Independentes. Aqui está dois símbolos para eu falar para vocês de uma coisa interessante, tá? Na época da Guerra Fria, criaram polícias especializadas em investigação, principalmente industrial. A CIA, que é americana, existe até hoje, e a KGB, e a KGB russa. A KGB não existe mais, que é o bloco ruiu, né? E um dos principais líderes da KGB era justamente quem? Vladimir Putin, o atual presidente da Rússia. Aqui estão os dois. Rússia versus dois Vladimirs, né? O Vladimir Putin e o Volodymyr Zelensky. Vamos lá. Vladimir Putin nasceu em 52, é um advogado e político russo e é o presidente da Rússia desde 2012. Antigo funcionário da KGB, após a dissolução da agência soviética, Putin se dedicou à política. Primeiro na sua cidade natal, São Petersburgo, e finalmente junto ao antigo presidente Boris Yeltsin. Esse cara aqui é um dos ricaços do mundo, tá? Segundo informações, tá? Ele tem um patrimônio de 200 bilhões de dólares. Estava olhando isso aqui, é uma coisa inimaginável, que em real equivale a 1 trilhão 114 bilhões e 20 milhões de reais. É algo inimaginável. Inimaginável. Agora pergunta-se por que, né, que um líder político forte como ele é, tá, tem a mentalidade de invadir uma região que anteriormente era pertencente ao bloco da URSS. Qual que é o intuito? Sabemos que, né, aí então, voltar lá, demora, mas volta. Sabemos então que aí então Ucrânia não tem poder armado, não tem. É um país desenvolvido? É, porém não tem poder armado. Qual que é o interesse da Rússia?
A Rússia já tinha tomado um pedaço da Ucrânia, se eu não me engano, em 1920, 1984, 1920, não sei. A Crimeia, a região da Crimeia, já tinha anexado essa região ao domínio russo, né? Lembrando que a Rússia é o maior país em extensão territorial do planeta, ele ocupa 1/8 de todas as terras do planeta. Então é um país gigante, tá? E esse cara, ele é rico demais, né? Então qual a pretensão dele? Não sabe-se. Sabemos que a estratégia de invasão dele já estava planejada há muito tempo, tá? Estava planejada há muito tempo. Então ele economizou muito dinheiro, o país tem muito dinheiro em reservas, né? Primeiramente ele reservou esse dinheiro em dólares, trocou esse dinheiro em ouro, tá? Agora, todos esses países vão sofrer uma intensa restrição econômica, tá? Todos os países do mundo têm que se posicionar de que lado que estão, né? Nós sabemos que o Brasil, por exemplo, né? Toda essa questão do agronegócio aí, da questão de agricultura, adubo defensivo agrícola comprado da Rússia. Agora eu tenho o ucraniano aqui, o Vladimir Zelensky, que é um político, ator, roteirista, comediante, produtor, diretor cinematográfico. Ucraniano é o atual presidente da Ucrânia, cargo para o qual foi empossado em maio de 2019. Então, ele não tem praticamente conhecimento político, é muito pouco, né? Poder militar é muito pouco. Sabemos aí que a OTAN está fornecendo armas para ele, né, para a Ucrânia, e também países da União Europeia estão fornecendo armas para ele, né? Na verdade, o que eles querem? Fechar a Rússia, né? E o perigo está aí, né? Aqui eu tenho, aqui eu falei para vocês, a região da Crimeia, ela hoje pertence à Rússia, tá? Ela foi invadida e tomada. Aqui está a Ucrânia, Kiev faz fronteira com a Rússia, né? E eles querem dominar esse território, estão dominando, né? Porque os Estados Unidos estão preocupados com a Ucrânia. A Ucrânia é primeiro na Europa em reservas comprovadas recuperáveis de minério de urânio, que é o principal minério para a produção da arma nuclear. Segundo lugar na Europa e 10º no mundo em reservas de minério de titânio. Segundo lugar no mundo em reservas exploradas de minério de manganês. 2,3 bilhões de toneladas, ou 12% das reservas mundiais. Segunda maior reserva de minério de ferro do mundo. 30 bilhões de toneladas. Segundo lugar na Europa em reserva de minério de mercúrio. Terceiro lugar na Europa, 13º lugar no mundo para a reserva de gás de xisto, 22 trilhões de metros cúbicos. Quarto no mundo em valor total de recursos naturais. Sétimo lugar no mundo em reservas de carvão, 33,9 bilhões de toneladas. A Ucrânia é um país agrícola. Primeiro na Europa em terras aráveis. Primeiro lugar no mundo nas exportações de girassol e óleo de girassol. Segundo lugar mundial em produção e quarto lugar em exportação de cevada. Terceiro produtor e quarto exportador de milho do mundo. Quarto produtor mundial de batata. Quinto produtor de centeio do mundo. Quinto lugar no mundo em produção de mel de abelhas, 75 mil toneladas. Oitavo lugar no mundo em exportação de trigo. Nono lugar no mundo na produção de ovos de galinha. 16º lugar no mundo em exportações de queijo. A Ucrânia pode atender às necessidades alimentares de 600 milhões de pessoas. A Ucrânia é um país industrializado, primeira na Europa na produção de amônia, quarto maior sistema de gasodutos da Europa no mundo, 142,5 mil milhões de metros cúbicos de capacidade e escoamento de gás na União Europeia, terceira na Europa e oitavo no mundo em capacidade instalada de usinas nucleares, terceiro lugar na Europa e 11º lugar no mundo em extensão da rede ferroviária, 21.700 km, terceiro lugar no mundo depois dos Estados Unidos e França, na produção
de localizadores e equipamentos de localização, terceiro exportador de ferro do mundo e quarto exportador mundial de turbinas para usinas nucleares, quarto produtor mundial de lançadores de foguetes, quarto lugar no mundo em exportações de argila, quarto lugar no mundo em exportações de titânio e oitavo lugar no mundo em exportações de minerais e concentrados, nono lugar no mundo em exportações de produtos da indústria de defesa. Décimo produtor de aço do mundo, 32,4 milhões de toneladas. Então, o país, né? Riquezas minerais tem várias, né? Inúmeras, né? Mas a questão aí é busca de poder. O que aconteceria se o maior país da Terra decidisse que precisa de mais território e poder? Talvez ele precise simplesmente começar uma guerra por isso. Qual país a Rússia invadiria primeiro? Qual seria o plano de ataque? E quais são as armas mais perigosas da Rússia? Este é AC, e isso é o que aconteceria se a Rússia começasse uma guerra. A Rússia ocupa 1/8 de todas as terras habitadas do planeta e está de olho em um de seus vizinhos europeus, a Ucrânia. A Ucrânia e a Rússia já tiveram conflitos no passado. Mais recentemente, a Rússia anexou a península ucraniana, a Crimeia, e apoiou uma rebelião separatista no leste da Ucrânia. Agora, a Rússia não quer que a Ucrânia se aproxime da OTAN. Ela quer a OTAN fora da Europa Oriental e ponto. Lembrando que a Rússia nem faz parte da OTAN para tomar esse tipo de decisão, mas pelo fato de ser uma das forças armadas mais poderosas do mundo, a Rússia talvez sinta que pode ditar as regras. Ok, melhor entendermos algumas coisas antes de avançar. Primeiro, a OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte e, neste momento, tem 30 membros. Os Estados Unidos, Canadá, Holanda e Reino Unido estão entre eles. O objetivo da OTAN é manter a paz e garantir que nenhum membro da aliança seja invadido por uma força militar internacional, como aquela vez em que a Rússia tomou a Crimeia da Ucrânia. Lembra? Hoje, a Ucrânia ainda não pertence à OTAN, mas mostrou interesse em fazer parte. E essa não é uma ideia que agrada muito o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Putin parece estar um pouco assustado, porque a OTAN está treinando tropas ucranianas e alguns integrantes da organização estão enviando armas para o exército do país. Para conter esse movimento, o presidente russo escolheu um velho método de persuasão. Ele está ameaçando começar uma guerra. Com um orçamento de defesa de 42 bilhões de dólares, a Rússia coloca muito esforço e dinheiro em suas forças armadas. O exército da Rússia tem 3,5 milhões de recrutas. Isso sem falar nos tanques, são 13 mil. Nenhum outro país do mundo tem tantos. A Rússia também conta com 27 mil veículos blindados e é a primeira do mundo com suas 4.465 armas de artilharia. E a Rússia também tem muitas armas nucleares para nos preocupar. São 6.257. Elas podem ser lançadas de aviões, submarinos ou mísseis, mas se a Rússia decidir atacar, é provável que não comece em terra. O primeiro ataque provavelmente viria do ar. Isso poderia detonar estações de energia elétrica e pontes, destruir linhas ferroviárias e paralisar a economia de qualquer país atacado. Vale destacar que a frota naval da Rússia é quase incomparável. Seus submarinos movidos a energia nuclear poderiam ser uma ameaça forte o bastante para qualquer país pensar duas vezes antes de enfrentá-los, dependendo de quem fosse o país-alvo, é claro. Se a Rússia atacasse a Ucrânia, a OTAN provavelmente responderia com pesadas sanções econômicas. Mas a Rússia tem seus próprios aliados. É membro da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, a CSTO, na sigla em inglês. Trata-se de um grupo de 6 ex-estados soviéticos em uma aliança semelhante à OTAN. Cuba, inclusive, está nesse grupo. Então, se as coisas ficarem realmente difíceis, em uma tentativa de ataque aos Estados Unidos, Cuba funcionaria como uma base-chave para as tropas russas. Deve ser assustador ter 100 mil soldados russos batendo na sua porta. Mas essa não seria uma guerra para acabar com o país. É provável que a Rússia tenha algo a ganhar com isso. Podem ser recursos naturais ou influência política. Seja qual for o plano, ele não seria destruir tudo pelo caminho. Seria só causar alguns estragos para provar um ponto. No caso da Ucrânia, a Rússia poderia apenas bloquear a economia ucraniana.
E para isso nem precisaria de grandes esforços militares. As guerras também não são mais como eram no passado. Elas podem ser muito mais sutis. Que tal ataques de hackers? E se você tem medo das armas nucleares da Rússia, tem uma ideia de como podemos nos livrar delas. Que tal explodi-las dentro de um vulcão? Pelo bem da ciência, vamos ver o que acontece. Mas isso é assunto para outro ICI. Então ficamos aí com essa discussão. Depois chamo vocês para conversar, tá bom?